Olá, queridos amigos, tudo bem? Aqui é o Márcio Graf e hoje eu vou compartilhar com vocês o meu colorido no quadro Eu Faço Assim, aqui do grupo de colorir Flor de Maio, né? Esse é um quadro maravilhoso, que faz um tempinho que eu não aparecia, e eu vou trocar com vocês a minha técnica de fazer o colorido de flores, tá? Flores brancas. Aqui eu já fiz um esbocinho, tá? E eu posso disponibilizar para vocês também esse esboço, tá? Aqui para vocês poderem fazer o colorido junto. Eu utilizei esse papel que é um pouquinho mais grossinho, tá? Da Canson. Ele tem levemente textura, tá? E para ajudar eu fiz uma paletinha aqui de cor, ó. Então, eu usei vários lápis, tá, pessoal? Para chegar no resultado. Para usar os tons que eu queria, tá? Que é um tom de pétala bem clarinha, tá? Eu fiz uma paletinha com várias cores, ó. Eu utilizei o lápis aqui, ó, de uma paleta da Castel Arts, tá? Que é um tom de cinza mais puxado para um creme, tá? O 120. Peguei também para testar o Castel 93. Esses aqui são tons do Grip, tá? Da Faber, que é um cinza mais clarinho. Também é legal o da Crayola, também é um tom de cinza bem claro. Esse cinza claro, ele é aquarelável, mas ele tem uma pegadinha um pouquinho mais de azulada, tá? E do Grip também eu achei legal o tom cinza, tá? E para usar em algumas partes aqui que tem os tons de amarelo, eu vou usar o lápis da areia da Tris, tá? Esse aqui é da caixinha de 58 cores. E o 01 da caixinha da Tris também, só de tom pastel. E para fazer a parte do caule eu peguei esses dois tons aquareláveis, tá, da Faber, da nova caixa deles, que é o verde claro 70, um tom mais amarelo, né, mais puxado pro marrom claro, que é o 83, e o laranja, também aquarelável, tá? A ideia é utilizar o mínimo possível de tons de cinza. Aqui o tom de cinza é somente para fazer a parte de sombra, tá? Essa primeira pétala aqui eu vou fazer ele usando o lápis seco, tá? E o aquarelável junto. E daí na outra ilustração eu vou aquarelar ele, tá? Mas isso é questão de aquarelar, vai do gosto de cada um. Eu gosto bastante de usar a técnica com aquarela e aqui com lápis aquarelável, porque vocês podem trabalhar bastante com transparência, tá? Eu vou usar aqui a borracha limpa tipo para retirar o máximo possível da marca de grafite, tá? Eu quero que esteja o mínimo de contorno possível, ó. Essa borracha limpa tipo é um tipo de borracha que ela agride menos o papel, tá? E ela retira bastante o grafite, então estou fazendo o mínimo de força aqui, ó. E eu vou tirar quase toda a linha. Se vocês já tiverem alguma ilustração já feita com traço, né? Eu não vou poder tirar, tá? Mas aqui eu fiz com a mão bem fraquinha de grafite. Então, seguindo aquela paleta ali, ó, os tons de cinza que eu separei, que são os mais claros, são esses aqui, ó. Eu falado antes. Se vocês observarem, esse aqui é o cinza que eu falo da Castel. Se vocês observarem, aqui é o mais clarinho. E esse aqui é como se fosse o cinza, o tom de cinza que vem na caixa, aquela do tom de prata, sabe? Que eu acho pouquíssimo se usa. De início aqui eu vou usar o cinza, ó. Este aqui, tá? Que é o cinza claro, nesse tomzinho aqui. E eu vou, com a ponta bem feitinha, eu vou começar a fazer somente algumas áreas, uns tons de sombra, tá? Ó, vou pegar essa aqui, por exemplo. Ó, então eu vou passar pequenos risquinhos aqui. Um pouquinho de zoom. Aqui. Não. Com a ponta bem feitinha, eu vou fazer a marcação na parte onde fica bem leve, ó. Faço o risquinho aqui. E vou largando ele e marcando aqui embaixo da pétala. Faço o risquinho
e eu dou umas puxadinhas dessa parte interna para o centro. Com a mão bem fraquinha, tá? E é para usar o mínimo de cor possível, tá? Aqui é a mesma coisa, ó. Eu faço um risco suave aqui, somente para definir, no caso, a dobrinha dele, tá? E com o movimento circular, eu vou passando somente em algumas áreas só para dar um volume escurecer. Ó, vocês estão observando que é bem fraquinho, quase não encosta o lápis, quase não solta pigmento, somente para definir. Isso dá para fazer nas outras pétalas também. Um risquinho para definir a dobra, bem fraquinho, e os próximos somente para fazer um pouco de sombra. Aqui no caso, ó, eu deixei a carga de cor mais próximo essa parte do centro e nas áreas onde que consegue esconder um pouquinho mais, fazer um pouco mais de sombra, como se fosse, ó, super fraquinho. Dá para fazer também da parte da ponta dela para dentro, ó. Somente uma marcaçãozinha super leve, ó. Não tem segredo nenhum, é muito simples essa técnica, tá? Facílima de fazer. Ó, vou girar um pouquinho aqui, ó, só para pegar apoio. Então, nessa pétala aqui, vocês observam que aqui embaixo ela tá abaixo dessas duas de cima aqui. Então, ela vai ter um pouquinho mais de carga. Mas é tão sutil a aplicação desse com lápis que ela vai quase não existir. E pode até marcar um pouquinho mais, somente aqui, para definir o contorno da pétala, né? Super simples. E vamos seguindo isso aqui, pessoal, até o final, tá? Para deixar toda ela bem marcadinha. No momento que você já tiver mais definido o formato das pétalas, vocês podem ir apagando mais e mais as linhas até não sobrar quase nada. Tá? É bem simples. Se vocês também achar que ficou um pouquinho carregado a carga de cor, essa borracha aqui ela retira bastante o excesso do pigmento também, tá? Então vocês podem, como ela é maleável, vocês podem modelar a ponta dela, ó, por exemplo, assim no biquinho, e vocês podem passar em alguma área e retirando, ó, o excesso, retirando um pouquinho do pigmento, ó. Ela sai para deixar ficar mais suave ainda. Outra também que dá para utilizar, além da borracha, é vocês utilizarem o lápis branco, tá? Se vocês fizerem bem fraquinho aqui, vocês podem utilizar aqui o lápis, eu vou usar o branco da Faber, o do Supersoft, tá? Vocês podem passar sobre ele, ó, e mesclando a cor para deixar ela um tom bem suave. Que esse lápis que é maravilhoso, né, gente? Ó, vocês podem passar sobre ele, sobre esse tom de acinzentado, e vocês vão clareando e arrastando a cor, tá? Para ela ficar um tom bem mais suave, ó. Que esse aqui é o tom de cinza bastante claro, tá? Mas ele tem uma pegadinha, um pouquinho de tom de azul. Ó, que é esse tom aqui, ó, tá? E agora eu vou usar esse grip aqui, tá? Para você testar em outra pétala. Ele pode ser o grip esse aqui, tá? Que se usa bastante. Esse aqui, no caso, é o mesmo cinza, só que é da Crayola. São cinzas bem fraquinhos. Até uma pegada um pouquinho metalizada, tá? Mas dá pra usar e pode trabalhar. Vou fazer outra pétala aqui. Vou fazer essa aqui com esse tom, ó. Então é a mesma coisa, ó. Esse cinza até eu acho ele mais fraquinho do que esse cinza que eu usei aqui antes, tá? Só que ele tem uma pegada um pouquinho mais metalizada. Mas ele consegue ser bastante suave, ó. Vocês observam, ó, só uma leve passada. Eu até acho que fica mais bonito com esse cinza aqui, tá? Ó, então com a mão bem suavezinha vão passando aqui. Só para definir os contornos mesmo. Ó, dá para fazer a dobrinha. E vai aplicando em toda ela.
Eu acho que essa cor de cinza, essa de prata aqui, quase não se usa muito, né, pessoal? Quase não se usa muito. Eu não vejo o pessoal usar muito. Ó, pegar, voltar a passar o branco novamente. Passar aqui para dar uma misturinha. Para diluir um pouquinho, dar uma clareada. Se tiver um fundo bastante escuro aqui, ela aparece até mais, tá? Eu vou fazer agora a parte do meio, tá? Para fazer o meio aqui, eu usei esses tons bem claros. Ó, depois voltar para a pétala de novo, tá? Que são esses tons de areia, esses tons claros aqui e essa paleta de 3 aqui. Vou pegar o areia, que é o tom mais fraquinho, olha só como tá bem pequenininho o meu. E vou dar uma passada aqui só para dar um tom de mais claro nele, tá? Porque não é branco, tá? É um tom bem fraquinho. Se vocês tiverem outras paletas de outras cores mais claras, também pode utilizar. Ó, o número 1, tá? Eu começo a fazer pequenos círculos, ó. Círculos e vou fechando ele, ó. Pequenos círculos. Vou pegar esse aqui, o tomzinho 83 da Faber Aquarelável, com a ponta bem feita. Eu vou fazendo pequenos círculos, ó. Pequenos círculos. E deixando a carga de cor mais na base dele, tá? Ó. Estou. Agora vou pegar o laranja, tá? Com laranjinha. E vou deixar uma carga um pouco mais escura aqui, ó. Agora quando passo o laranja, vocês estão vendo que fica mais nítido, mais definido esses acabamentinhos, tá? Isso aqui pode ser mais irregular, mas vocês podem fazer do jeito que vocês quiserem, né, gente? Ó, deixar um pouco mais marcado aqui. E vou até pegar um pouquinho do verde, esse verde mais clarinho aqui, tá? Que é o 70. E vou aplicar só um pouquinho, alguns detalhes aqui, ó. Porque aqui, na referência que eu tinha utilizado, ele tem uma sujeirinha de tom de verde, tá? Só algum detalhezinho aqui. Para dar um pouco de contraste, eu gosto de usar bastante, que eu não falei antes, mas é o tom de marrom, tá? Eu gosto de usar bastante o marrom. Ó, aqui vou usar da Aquarelável também o 76, que é um marronzinho mais escuro. E vou dar só uma passadinha aqui embaixo, ó. Bem suave, só para mesclar, para deixar um pouquinho mais escurinho essa região aqui, ó. Quase nada, tá? Bem sutilzinho. Agora eu vou usar, só para vocês verem também a diferença, esse aqui, essas duas cores, tá? Que é o 120 da caixinha da Castle Arts e o número 93. Tá? Esse aqui é um tom bem diferente, é um cinza, mas ele tem uma pegada aqui, tá ele, ó. Ele tem uma pegada um pouquinho mais puxada para um tom mais cremezinho, mas ainda é cinza, tá? Você pode utilizar em algumas áreas, deixar mais escuro, esse tom de cinza mais escuro, tá? Então o Castle 120, ó, ele também é bastante sutil. Essa marca de lápis, eles são bastante pigmentados e muito macio, ó. Já pega, fica uma outra pegada de cor, ó, né? Ó. Vou puxando para cá para definir a dobrinha e vou escurecendo um pouquinho mais aqui próximo às bordas, ó. E aqui no meio um pouquinho mais escura. E vou mesclando, intercalando, né? E vai suavizando. Vocês podem também fazer todo ele, tá? E quem gosta, dá para utilizar também o blender, também, que é uma ótima alternativa de fazer ele, porque vocês vão passar o blender, ele vai suavizar, ele vai desmanchar essa textura de lápis e vai ficar uma textura bastante suave, né? Então olha só que lindo que fica. Ele mistura super bem as cores e dilui muito bem esse tom aqui, deixando um tom bastante suave, bem fraquinho, bem bonito.
Ó, dá para trabalhar em todo ele, ó. Vai diluindo aqui e puxando para o centro. Esses tons. Bem fácil, né, gente? Agora, para fazer o caule, tá? Esse caule aqui, eu vou fazer uma base dele com um tom de cremezinho bem claro, tá? Vou usar o 01 aqui. Aplico uma base bem sutil. Ó. Bem sutil mesmo. Pego um pouquinho na base o tom de creme de marronzinho claro. Deixo um pouco mais amarelado essa parte aqui, ó. Super tranquilo. E agora eu pego o verde mais claro, aquele verdinho que eu usei antes, e começo a adicionar sobre ele, ó. E vou mesclando aos poucos. Eu, pessoal, fiquei bastante surpreso com a qualidade que tá esses lápis aquareláveis, os novos aquareláveis da Fábia. Eu fazia muito tempo que eu não comprava os lápis aquareláveis deles. E tenho vários aqui, mas já são antigos, sabe? Antigos tipo de anos, tá, pessoal? E me surpreendeu a qualidade de pigmento e de mistura que tá. Está muito bom, eu me surpreendi muito. Tô adorando, tô pensando até em comprar a caixinha de 60 cores. Vou pegar o marronzinho agora e vou aplicar. Olha só como mistura super bem. Aplicar nessa base aqui para dar um pouquinho mais escuro. Ó. Olha que efeito muito lindo que fica. Também pode deixar a carga um pouquinho maior, mais forte, usando o preto. Mas com bastante cuidado, tá? Que o preto pesa muito, ó. Super sutil, com a mão bem leve. Então eu vou dar um contorninho aqui. Super tranquilo. Olha só. Olha que bonito que tá ficando. Agora, eu já fiz uma colinha aqui, ó. Eu fiz uma colinha aqui que eu utilizei. Eu fiz uma colinha aqui no papel um pouquinho mais durinho, tá? Não é um papel de desenho especial. E eu fiz essa base aqui com os lápis aquareláveis, tá? Como eu fiz antes, o cinza mais claro. Eu vou usar aqui um pincel sintético, bem fino, tá? Vou levemente umedecer o pincel, é quase nada, tá? Quase nada mesmo, tá? É só tá levemente úmido o pincel. Eu vou diluir ele, ó. Eu vou aquarelar. Então, se vocês observarem aqui, ó, só passar por aqui, você já consegue deixar ele super diluído e transparente, ó. Fica um efeito muito bonito e até mais agradável. Gosto bastante de utilizar. Ó, ele é aquarelável. Vocês observam que começa a diluir bastante o pigmento e ficar uma transição muito, mas muito suave. Tá? Só é importante fazer isso com pouquíssima água, tá? Ó, aqui é a mesma coisa. Ó, se você observa, consegue diluir super bem. E cuidado para não usar muita água, senão o papel ele vai... Se não for um papel mais grossinho, mais especial para isso, ele vai ficar um efeito meio estranho, tá? Tá mais livres de colorir. O ideal mesmo de fazer usar lápis aquareláveis e aquarelas é um papel de 300 gramas, tá? Que são aqueles papéis aquareláveis. Mas fica um efeito muito lindo, né? Então, aqui por cima também. Por exemplo, e quando aquarela com lápis, usar lápis aquarelável, não precisa aquarelar todo ele, tá? O segredo é, ó, só dar uma leve passada em algumas áreas. Ó, por exemplo, olha só. Eu com um movimento bem circular, ó, circular mesmo, eu vou, ó, pegando um pouquinho de cor e espalhando, ó. Vou trabalhando aqui e diluindo somente algumas áreas. E olha o efeito muito lindo que fica. Fica bem suave, bem delicado, ó. Olha só.
colorido muito bonito, tá? Espero que vocês tenham gostado, pessoal, tá? Esse aqui Eu Faço Assim, aqui do grupo de Colorir Flor de Maio. Um grupo maravilhoso que eu faço parte, né? Deixe comentário, tá? Quem não me conhece, eu tenho um canal no YouTube, tá? Que é o Márcio Graf. Estou muito feliz, eu já passei agora de 500 inscritos, tá? Trago bastante técnica com lápis de cor, tá? Também coloco, vai estar na descrição também o meu Instagram, onde vocês podem me seguir também. E vamos embora fazer mais vídeos e colorir bastante. Em breve vai ter uma novidade de um colorido especial aqui no Flor de Maio, hein? Um desafio fantástico que todo mundo vai participar. Um abraço e até o próximo vídeo.